aqui uma reação do Endrick em live também, eu vou complementar aqui. Nesse cenário aqui, ó, de 3 jogadores marcando o nosso ponta hoje, ele tem uma tendência de tocar para quem tiver mais fácil. E eu não posso dar play na imagem que ela é protegida por direitos, mas assim, basicamente o que o Endrick fez aqui, ele foi gerar a solução individual. E os nossos pontas, eles estão pegando a bola aqui, aí chega com a bola no 1 a 1, às vezes tá no 1 a 1, não tá nem 3 caras, tá no 1 a 1. Ele volta a bola para quem tá melhor posicionado. É o que a gente vai falar aqui no vídeo, que é o estilo de jogo do Palmeiras que muita gente reclama. Mas por quê? Porque quando a gente tinha lá atrás o Dudu, que era do 1 a 1, ele fazia isso. Quando o Wesley subiu, fazia isso. O Endrick aqui no Palmeiras fazia isso. E o que a gente tem hoje é um modelo de jogo que é muito mais assim, esse ponta recebe a bola na velocidade, área, né? Que é o que o Abel falou lá no documentário, área. Ao invés de esse cara ser o cara ir até a área, para esses jogadores que estão chegando, eles também se transformarem em opção de passe. Então vocês viram aqui em 4 minutos, eu deixo até a recomendação desse vídeo aqui no nosso vídeo, que é do Gustavo Terini, tá? Aqui nas redes sociais, dá uma olhada lá no perfil dele, e é esse vídeo aqui, ó, tá? E é de 4 minutos e 11, tá? Postado há 1 hora atrás. Dá uma olhadinha no vídeo, porque eu não posso mostrar aqui no YouTube, beleza? Fala, amigos, vídeo completo aqui às 10 da noite, por quê? Porque eu fiquei sabendo através do meu amigo TH aí, né, que tinha hoje Flamengo e Fluminense, Grenal e Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então eu pressuponho que a esse momento vocês já assistiram todos esses jogos e a gente consegue ter uma conversa mais ampla, mais madura aí a respeito do Anderson Barros, declaração de como foi o jogo do Palmeiras e o que está faltando nesse time. Então peço para você deixar o like, o Endrick é personagem parte aqui desse conteúdo, então peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e a gente tem batido na tecla aí dos pontas do Palmeiras, e mais uma vez eu vou trazer para vocês essa condição com uma roupagem diferente, com uma ideia diferente também. Então eu queria muito saber a sua opinião, se você concorda, do porquê que você concorda, e se você também discorda, cara, comenta aqui embaixo. Também tá rolando aí pra vocês a minha gameplay com o Juventus da Moca, que eu tô fazendo o modo carreira com o Palmeiras e com o Juventus da Moca, tá? Lá no FIFA 16, FIFA Amigos, completo, uma galera aí baixou no final de semana, agradeço, tá? Tá aqui embaixo mais uma vez a oportunidade de você baixar o jogo mais a instalação no primeiro comentário fixado, e qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar. Vi que muita gente clicou também, acho que por conta do tamanho do jogo, mas cara, vale a pena a experiência, eu te garanto que é um jogo que você vai jogar por algum tempo aí, se não jogar por anos, tá? É um jogo que vale a pena e tá baratinho, tá? Tanto o jogo quanto junto com a instalação. Então tá aqui no primeiro comentário fixado e bora, vamos lá pro conteúdo do vídeo. Tem sentido aqui o que não tem. No que você perguntou, né? Você não afirmou, então, enfim. Assim que o Flamengo contratar Paquetá, o Palmeiras vai contratar alguém para querer dar resposta? Você acredita nisso? Não, ó. Vamos lá, vamos voltar. O que nós temos de palpável? Ontem, o Anderson Barros falou que vai contratar jogador pronto. Cara, você me deu uma deixa assim absurda para falar de Paquetá também, tá? Do que eu acho, beleza? Outro flamenguista me marcou aqui falando, você viu isso? Sim, tanto vi que o vídeo tá aqui, gente, ó. O que o Palmeiras precisa fazer, veja bem, na minha opinião, não é que o Palmeiras precisa dar uma resposta ao Flamengo pelo Paquetá. Precisa dar uma resposta ao Flamengo pelo que aconteceu ano passado. Esse time do Palmeiras aí que ganhou de São Paulo, esse time não ganha do Flamengo uma final de Libertadores. Ou a gente acorda para entender que está faltando exatamente o que o Anderson Barros prometeu, ou então o final vai ser o mesmo. O Flamengo bate penta, se de novo der um acidente. O Flamengo leva a Libertadores, sai de grupo de qualquer jeito. Ah, na barriga. Vai avançando. Se a gente se trombar hoje, o Palmeiras não ganha, gente. Esse time não ganha. E eu arrisco dizer que mesmo que tiver todos os jogadores à disposição, que foi o que o Abel vendeu ontem na coletiva, se eu tenho todos, eu sou forte. Mas num futebol que você abre a temporada perdendo vários, como é que a gente tem certeza que vai ter todos no final dela? Pergunta do milhão. Ué, se você abriu a temporada e já tá cheio de problema de lesão, eu pressuponho que você pode fechar com esses mesmos problemas e depois terceirizar nesses problemas que não ganhou título por isso. Ah, se eu tivesse todos era uma coisa. Mas como eu não tenho todos, é outra coisa. De fato, quando o Palmeiras está pronto, com todos os jogadores, com todos, o Palmeiras é mais forte que qualquer time paulista. Então, ele sobra aqui no cenário do Paulistão.
o mesmo não se emprega lá na frente numa final de Libertadores de novo. Tu imagina que pesadelo pro torcedor palmeirense se tromba um Flamengo em semi, quartas ou final e perde de novo? Você imagina que pesadelo? Hã? E aí a Leila Pereira vai perguntar se a gente vai estar calmo? Pra estar calmo precisa fazer o trampo. E pra fazer o trampo precisa de contratação. É legal, ganhamos ontem, etc. De uma forma reativa no erro do São Paulo. São Paulo erra bastante, a gente foi mais merecedor, ganhou. Ganhou com merecimento. E sim, teve um gol muito bonito. Um dos gols foi muito bonito. Foi de criação. A bola começa com um jogador, passa para outro, que passa para outro, que passa para outro e gol top. 4 jogadores participaram da jogada. Marlon para Andreas, Andreas para Sousa, Sousa para Lopes. Top. Mas é o São Paulo. É o São Paulo. Então, assim, esse é um ponto que a gente precisa reagir. Agora, eu não tenho como não comentar. Oh, meu Deus do céu. Paquetá também, ô Kel, vamos lá. A nível de futebol brasileiro, top, velho. Top, vai fortalecer o Flamengo, fortaleceria o Palmeiras. Agora, a resposta do Romário sobre a comparação do Romário com o Paquetá é uma coisa que merece ser ouvida, mano. E aí com essa parada de IA, a gente tem que tomar cuidado, porque ó, tem uma declaração que é muito engraçada, que eu vou mostrar primeiro, e tem a real, que é essa daqui, tá? Você vê, a real, 0 visualização. E a que peitou muita gente, essa daqui de 128 mil. Então, é o novo mundo, mano. É o novo mundo. Presta atenção na boca do Romário, e ainda você consegue perceber que é IA. E daqui a pouco, quando a gente não perceber mais. Mas mesmo assim é engraçado. Vou colocar as duas aqui, se liga. Só um pouquinho, deixa eu acertar o áudio, pessoal, pra sair o áudio certo aí, pra... Agora vai sair. Flamengo. Agora tem uma situação parecida. Lucas Paquetá tá no auge. O que você acha dessa situação? Ele faz certo, faz errado? Primeiro que essa comparação aí é uma merda. Eu volto sendo campeão do mundo e melhor do mundo, e o Paquetá, sei lá, volta só se for sendo campeão do jogo do bicho. Aí, cara, é engraçado, tá ligado? Mas assim, o pior é que não sei aqui, tá? Tá vendo? Ó, gente percebeu no Insta. Eu fui beitado, tá? Vou falar pra vocês, na hora que eu vi hoje de manhã, peguei assim de manhã, pô, voz igual. No celular eu não tinha reparado. Aqui dá pra perceber muito, entendeu? Mas ó, tem gente que não percebe, tá? Muita gente não percebeu. E eu mesmo fui beitado. Mas mesmo assim, se a gente vai na declaração original, vamos lá. Essa é a original. Romário, você voltou no auge, tinha sido eleito o melhor do mundo e voltou pro Flamengo. Agora tem uma situação parecida. Claro que eu não estou comparando os jogadores. A situação, o Lucas Paquetá está no auge, um jogador que tem prestígio na Inglaterra, muitos times ainda gostariam de contar com ele, mas ele já manifestou interesse de voltar para o Flamengo. O Flamengo está negociando com o West Ham. O que você acha dessa situação? Ele faz certo, faz errado? É muito dinheiro que o Flamengo está investindo, é uma quantia cerca de quase 40 milhões de euros. O primeiro é que não tem nada parecido em relação à situação dele, a condição de como jogador, no meu momento de 95 para agora. Ele vai ser mais um jogador que vai ser repatriado para o Flamengo. É um jogador que, com certeza, se o Flamengo tem interesse, é porque vai ajudar o Flamengo. É mais um jogador que fez uma história bonita lá fora e está voltando para o seu ex-clube. Eu espero que ele possa ser feliz aqui no Flamengo. E eu acredito que a gente tem que meio que parar um pouco de comparar algumas coisas que são meio que absurdas, né? Essa é uma delas. E aí, rapaziada, com o IA hoje é foda, cara. Por que é foda? Porque muita gente pegou a declaração e até eu fui beitado. Depois que eu percebi a boca, né, do Romário tava meio esquisita, eu falei, cara, será que ele falou isso mesmo? Tá aí pra vocês, né? Mesmo assim, o que ele quis dizer? Pô, mais um, né? Mais um jogador. Eu não vim pra ser... Eu não voltei pro Brasil pra ser mais um. E nenhuma temporada do Romário foi mais um. Eu lembro que o Romário teve uma temporada lá que ele tava mal ali fisicamente. Mesmo assim, ele sobrou aqui no futebol brasileiro. Então, acho que parte por isso. A gente vive um momento no futebol brasileiro que os jogadores que sobram estão lá fora. E os que voltam é porque não sobraram lá fora. A maioria deles, né? Não todos, mas a maioria. Terminou a carreira fazendo uma temporada mais foda que a outra. Claro, em um momento ou outro, o Romário teve uma queda.
Mas ele fez uma temporada mais foda que a outra como jogador de futebol. E aí me incomoda um pouco algumas posturas de jogadores como o Veloso, que às vezes podia... Outros jogadores, sabe, que podem exigir mais dos atletas. Não, eu sou o Paquetá. Ah, legal. Qual que é o seu maior feito? A polêmica que envolveu o seu nome. Não é, pessoal? Ele tem título na carreira, mas é medíocre. Eu ia falar do Marcão, mas gosto tanto do Marcão que... o Marcão também. Então, assim, o que o Romário falou aqui, os caras que são extra classe no futebol, eles tinham que cobrar, porque eles realmente jogaram muita bola. O Paquetá jogou perto do que o Rivaldo jogou? Não, pô. O Paquetá vai voltar e vai jogar o que o Petkovic jogou? Não sei. Mas que ele vai melhorar o Flamengo, vai. E esse é o cenário que a gente tem hoje, entendeu? A gente precisa melhorar o Palmeiras, assim como o Flamengo está e vai melhorar. Esse é o ponto. Como eu falei pra vocês que a gente vai ter o compromisso das comparações, eu escolhi 2 jogos hoje aqui, tá? Jogos pela qual, pessoal, como eu tava estudando lá a plataforma do Hub, eu não assisti, tá? Quem assistiu, complementa pra mim aqui, ó, como foi esses jogos. Eu só tô pegando realmente o mapa de calor, que é o que interessa pra gente. Eu não assisti, tá? Porque eu tô criando um Hub, uma plataforma minha, então ontem à noite eu acabei mexendo um pouquinho. E assim que eu acordei hoje, eu tava mexendo nisso. Então eu não tava analisando, não tava vendo futebol. Queria ter visto. O Endrick leva uma nota 10. Olha que legal. O moleque tá voando, né? Hoje o Lyon enfrentou o Metz e foi somente 5-2. O Endrick levou nota 10. Imagina o quanto que a texto desse moleque não tava pra jogar bola, né, mano? Para pra pensar. 2 jogos ou 3 jogos dele com as notas mais altas da partida e fazendo os movimentos que eu queria que os pontas /SA do Palmeiras fizesse. É isso, gente. É isso. Tu vai guardar uma posição aqui? Tranquilo. Mas você não pode ter a concentração do jogador ali. A concentração do mapa de calor do jogador não pode estar aqui. Aonde está aqui a setinha do meu mouse. Ele pode ter aqui, ó, guardar a posição, mas predominantemente ele tem que ter ação ofensiva. Jogador do Palmeiras vai jogar contra um time do interior, a gente tem que cobrar esse retrato aqui. Você pode ter certeza que quando a gente tiver esse retrato, estamos mais perto do ideal. Mas eu não quero parar por Endrick não, tá? A gente vai pro Arsenal também, e aí a gente vai ver 4 exemplos aqui, tá? No Arsenal. Sakai e Trossard. Eu não vi o jogo, mas eu queria que vocês comentassem. Eu acho que o Arsenal, pelo que tá aqui, dominou mais. E o United ficou mais pelo contragolpe, certo? O que acontece com os 2 pontas do Arsenal? Mesmo nos jogos que perde. Estão mais próximo do retrato ideal. Quando a gente pega aqui, por sua vez, os pontas ou MD e ME do United, você já vê que sim, esses jogaram mais igual o Palmeiras. Ainda que é um retrato diferente aqui para cá. Esse teve uma nota mais alta do que esse. O ponta, ele tem que ser sabor de ponta. Ele tem que fazer os movimentos de ponta. Você viu o que é o Sousa pegar a bola na área de atuação que ele precisa estar? Ele achou o passe. Você viu o que é o Riquelme Felipe pegar no 1-1 para cima do adversário lá na partida retrasada? Ele passou do adversário e sofreu a falta. Você vê o que é o Alan pegar a bola no terço final? Então eu estou repetindo esse vídeo com sabores diferentes para você entender que o Palmeiras ideal vai ser o jogador recebendo a bola na zona de campo ideal. Isso tem que ser cobrado. O nosso jogador, ele não pode receber só ligação e só chutão e a gente esperar que o Palmeiras vai jogar muita bola fazendo isso. Então eu acredito que as equipes europeias, das maiores para as menores, ela tem um compromisso com quem está assistindo. Você não pode ter os pontas ou MD e ME do Metz fazendo algo mais ideal do que o Felipe Anderson, que rodou a Itália, que foi um jogador que a Juventus queria e que chega aqui no Palmeiras e o mapa de calor dele é basicamente aqui. E a gente fica esperando e cobrando. E sabe qual é o pior? Os caras cobram gol do Felipe Anderson. Quando é que ele vai fazer gol, hein? Quando é que ele vai fazer gol? Ué, quando ele jogar na função dele, eu acho que ele vai fazer gol. Eu acho que ele vai estar bem perto de fazer gol. Quando o Maurício receber mais atividades na entrada da área, como o Veiga se consagrou assim, o Maurício vai fazer mais gol. Enquanto o Maurício for, pra mim,
um cara que vai guardar a posição. Ontem, por exemplo, na hora que entra o Luigi veio compor a linha de 6. Isso daqui ninguém me contou, a gente viu. Ele compõe uma linha de 6 para ter campo para correr. Aí, eu já não sei se eu vou ter que começar a avaliar os jogadores do Palmeiras pelo Luigi, ou se eu comparo ele com o Bolt, por exemplo, porque ele vai começar a correr 100 metros rasos. Então, é isso que a gente precisa compreender. Ontem, por exemplo, a análise do TH, ela divide as opiniões. Ele fez aquilo que eu tô cansado de fazer, não tenho nem, às vezes nem tenho coragem mais de fazer no pós-jogo, que é, apesar do resultado, colocar as críticas, que é importante. Você ganhou, mas como foi? Me narra como foi na sua opinião. Pode ser que a opinião esteja totalmente errada, mas eu vou te narrar aquilo que eu vi, independente da vitória. Por quê? Porque senão você vira o analista do acontecido. Não é isso que se cobra tanto lá do Palmeiras, dos jornalistas? Ué, mas você é o analista do acontecido, quando ganha uma coisa, quando perde outra. Não, quando ganha às vezes é a mesma coisa. Quando ganha às vezes é a mesma coisa. Só que é aquela mesma coisa que você faz bem. E eu não tenho problema em falar que o Abel Ferreira faz bem a transição ofensiva. Eu já falei que no Brasil ele é o melhor que faz isso. Transição rápida do Palmeiras é a melhor do Brasil. Só que existem times que são vacinados contra isso. Que não vai te entregar os erros que o São Paulo entregou, que não vai te entregar um meio-campo com buraco para você correr, ou seja, vai ter melhores compactações de defesa, meio-campo e ataque. O São Paulo só vai melhorar quando entender que também Arboleda não é zagueiro para São Paulo. Enquanto o São Paulo ficar trabalhando na cabeça que o Arboleda ele é uma lenda, o São Paulo vai ser esta merda que é. Enquanto o Caleri for comparado à França, Luiz Fabiano, vai continuar sendo esta merda que é. E eu queria que chegasse em você, Teclas Daniel, pra você fazer mais um vídeo aí me respondendo. Seu time é uma merda por conta dos jogadores que tem. Por isso que é uma merda. É só você ver o Tapia, o gol que ele errou. E eu falo isso, só falo dessa forma como eu tô falando, porque eu tenho uma São Paulina aqui em casa, que fala, que conversa comigo, e fanática. É uma merda. Tem jogadores que estão aí no São Paulo que são uma merda. Se você for ver, o São Paulo tá vendendo ou trocando o Alisson aí com o Corinthians, não sei se já foi. Olha o shape do Alisson, bicho. Pô, rapaziada, eu tenho certeza que tem gente aqui que tá melhor que um jogador profissional do São Paulo. Olha como é que tá o cara. Tá indo lá pro Corinthians. Eu ia fazer um vídeo sobre Alisson e Rony, né? O Rony também pode ir pro Corinthians ou vai fechar, não sei. São Audis A4 que ninguém tá querendo assumir o valor. Esses jogadores. Audi A4 é um puta carro? É, cara, é um puta carro. Pra nós. Você acha que o Abel compra uma Audi A4? Você acha que um jogador de futebol compra uma A4? Nós compramos, a gente gosta de aventura e problema. Esses caras são Audi A4 que os clubes pegam, aí faz uma loucura pra pagar esses caras 1 milhão por mês, depois vê o BO que tem e quer passar pra frente. Aí quando vai passar pra frente descobre que o quê? Que a Audi A4 foi um carro de 2 décadas ou mais pra trás e não tem mais valor de mercado. E aí fica, quem vai assumir, hein? Opa, passa-se a dívida. E vai lá, alguém assume a dívida do Rony. Passa-se a dívida. E aí vai lá e assume a dívida do Alisson. Então, quando eu vejo esses dois movimentos do Corinthians, sabe o que me deixa tranquilo? Que por mais que o Corinthians vá ganhar título, não tá saindo do lugar. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, mas não tá fazendo o que o Palmeiras fez depois de 2015, que é realmente investir em jogadores que vão te entregar tempo e que não vão te entregar esse tipo de situação que Rony... Eu tô curioso, eu quero que o Rony feche, eu quero ver Rony de um lado e o Yuri Alberto do outro e Memphis. Eu quero ver. E é capaz de dar certo, hein? E o futebol brasileiro é uma correria absurda, sem pensamento, porque o Yuri Alberto virou um dos melhores centroavantes do país, né? E aí depois a gente fica perguntando, por que será que não ganha Copa? Por quê? Por quê? Por que será? Por que será que não ganha Copa? Quando a gente foi para uma Copa do Mundo, a gente tinha Luizão, nós tínhamos Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Edilson, esses são os que eu lembro. Deve estar esquecendo de alguém. E a gente tinha de fora Romário, tinha de fora Liedson, tinha de fora uma série de jogadores tão bons quanto aqueles que foram. Hoje nós temos na seleção, quem que é o centroavante da seleção hoje? Não sei, é o Gabriel Jesus, é o Richarlison, quem que é o centroavante? É o Cunha que vai fazer o centroavante ou um cara chegando? Quem que é o centroavante da seleção? E aí, aí a gente vai pegar a centroavante da seleção. E quem tá correndo por fora? O Rony vestiu a camisa de seleção recentemente, não faz tanto tempo. O Yuri Alberto é cotado em seleção. E depois os caras ficam perguntando por que não tem Copa do Mundo. Ué, não tem Copa do Mundo por quê? Você precisa qualificar, eu acho, né?
o futebol brasileiro, o futebol que exporta, porque eles pegam os melhores. O que sobra pra gente é uma diferença muito grande. Isso é a mesma coisa, um maluco. Tem que ser maluco aqui no Brasil. Você falar assim, sobrou uma vaga pra Copa. Você leva o Endrick ou o Yuri Alberto? Te pergunto aí. Ué, não é porque eu sou palmeirense, pô? Não tem condição de comparação? Um é craque e o outro jogador é esforçado. É isso. Um é craque e o outro é esforçado. Numa seleção que tinha Marcos Dida e Rogério Ceni, a gente tá falando que o Hugo Souza, ele tem chance e uma marra, né? Ele tem a marra do Dida, só que não, né, velho? Só que não, né? E outra, vamos voltar na Copa do Mundo pra lembrar quem ficou de fora. Esses são os 3 goleiros top. E de fora, a gente tinha um monte de goleiro, não no nível de Marcos, Rogério Ceni e Dida, mas tínhamos goleiro como o Elton, por exemplo, que muitas vezes foi pra seleção. Falar que o Elton jogou menos que o Hugo Souza. O Elton, que era do Vasco, que jogou fora do país. Queira ou não queira, foi mais ou menos no período que o Corinthians vem repatriar, pouco pra frente, né? Anos pra frente, mas repatria o Cássio. Cássio veio como um goleiro desconhecido. Aí beleza. Cássio foi um baita de um goleiro no Corinthians. E aí, galera, eu tô colocando essas questões por quê? Pra gente debater nível do futebol brasileiro. Porque quando a gente também fala disso aqui, o atleta que vai pegar a bola pra te resolver problema aqui na frente, ele tem que ter nível. Aí a pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte: nós temos hoje nível para os caras resolverem pra gente ali na frente? No meu ponto de vista, sim. Tá? O Palmeiras não fez errado em manter o Sosa e tirar o Facundo, mas o Sosa ainda não é o cara do nível mais alto para resolver os problemas pra gente ali na frente. Quando ele tiver espaço, sim, ele vai resolver. O Alan é esse cara. Quando a gente escuta do Anderson Barros, vocês acharam que eu só ia entregar aquele vídeo e não ia falar? Não, ontem eu sabia que ninguém assistia. Hoje eu sei que a pessoa vai assistir, vale a pena se desdobrar mais aqui para falar. A gente precisa desse cara pronto pra ponta. A gente precisa. Essa função precisa. Precisa. Talvez o 5/8, porque eu já falei pra vocês, pode ser o 5, mas pode ser um 8 box to box. Resolve. Né? 5, ponta e 10. E ainda o reserva do Vitor Roque e do Flaco Lopes, que se você me traz um 10 com capacidade de ser um segundo atacante, não vai precisar. Por quê? Porque quando a gente vai lá no Palmeiras e entender, quer ver? O que o Flaco Lopes faz pra gente hoje, e ontem ele foi centroavante, tá? Mas mesmo assim, mesmo ele como centroavante, a gente vai verificar isso aqui, ó. Então, se você me traz... Quem é, Fernando, esse cara? Firmino. Eu não tô falando pra trazer o Firmino, mas o próprio Abel concorda comigo que é esse cara. Talisca é esse cara. Você tem que trazer um cara que vai ser parecido ou igual ao que o Lopes faz. E o Lopes não é um 9, ele é um 9-10. Então, se você traz um 10-9, pronto. Quando o Lopes estiver de fora, eu tenho um cara que atende às minhas expectativas. E aí sim, você vai falar, vai ter gente que vai refutar e vai falar assim, mas o Paulinho é esse cara, Fernando. Top, Souza. É ele mesmo. Só que ele tem que jogar. Só que ele tem que jogar. Pra eu falar o Paulinho é esse cara e começar a contar com o Paulinho, ele precisa jogar, né? E não ir no próximo pagodinho do Ronaldinho Gaúcho. Quando ele estiver jogando, a gente pode falar que ele é esse cara. Enquanto ele não estiver jogando, eu posso pedir outro jogador. Entenderam? Esse é o ideal, pô. Se ele não... Porque também o Paulinho, quando voltar, ele também pode ser o cara da esquerda que eu acabei de falar, que vai receber a bola lá e vai resolver problema pra gente. Então, de qualquer forma, ter esse camisa 10 chegando, pronto. Porque tudo indica que o Veiga sai essa semana. Se não sair, é o Veiga. É ideal? Não. Mas ele é o cara que faz isso. Mas ele não é o ideal mais pra posição. Você já foi, caso conclua, você já tem alguns jogadores que saíram do Brasil pro México. Mas vamos lá. A gente já teve o Luan que foi pro México. Nos interessamos pelo Marcel Ruiz e não deu certo. Caso o Veiga vá ao México, no México tem alguns, cara. Traz o Diego Lainez, cara. O Lainez, ele é o cara para fazer exatamente essa função, mais como um camisa 10. No entanto, a gente tem que entender que é o eterna promessa mexicana. O Lainez, ele sai como se... Assim, é exagero, sempre foi exagero na minha visão, mas ele sai como se fosse o Messi mexicano. E não virou. Não virou o Messi. Agora, toda vez que pega pra ver vídeo dele, jogos dele, ele joga bem. Ele joga razoavelmente bem. Ele só não é o que imaginavam que ele seria. Né? Então, assim, isso aqui também acontece muito no Brasil. Né? De ir atrás, projetar um cara que parece que ele vai ser algo e não é exatamente aquilo que é a projeção. O Maurício faz. Agora, viu, Fernando? Cuidado com o clássico, tá? Vocês falam, o Maurício faz.
Beleza, se a gente compra aqui o Maurício faz, você tá passando pra diretoria que não precisa contratar, ok? Porque se o Maurício faz, por que eu tô indo no mercado? Porque quando o Paulinho voltar, ele faz a esquerda pra mim. Então não precisa de mercado, tá? Então vamos lá. Quem é o reserva hoje do Endrick e do Vitor Roque? É o Maurício? Ou ele é titular? Então é isso que eu tô falando. Se ele é titular, vai precisar, gente. Vai precisar. Senão a gente vai comprar uma ideia de que o Maurício, o Flaco e o Vitor Roque não vão machucar a temporada inteira. O Maurício não vai ter outro problema no ombro. O Flaco não vai ficar de fora. Olha o perigo morando aí. Mesmo assim precisa, vocês não estão vendo? Vocês querem o Bruno Rodrigues entrando pra fazer isso pra vocês, o Luigi entrando pra fazer isso pra vocês. Porque os moleques que vêm da base, eles é pra jogar aberto. Não é pra jogar como segundo atacante. Eu acho que eles podem jogar aberto. Sorriso, que tá mais pronto. Eu não sei se o Abel vai colocar o Eduardo, mas o Eduardo pode também. Dentro do Campeonato Brasileiro, não vejo impeditivo do Eduardo jogar, tá? Então esse é o ponto. Eu não sei quando o Evangelista volta, mas o Evangelista é o 8, né? O Evangelista é o 8. E também... pode ser, sim, um meio-campo Marlon Evangelista e Andrés pra frente. Aí o Andrés vira esse cara. E aí é onde que está a nossa necessidade. Ela volta a ser maior nas 5 e nas pontas. Se nas pontas o Abel conseguir integrar os jogadores da base, eu compro a ideia que não precisa. Vamos comprar o risco, não precisa. Só que daqui a pouco, se a gente falar, pô, o Evangelista voltou, o Maurício faz essa, os moleques da base fazem aqui, não precisa mais de contratação. Então vamos se decidir. Entendeu? Quero ver qual que vai ser a opinião aqui no vídeo. Se a gente comprar que o Evangelista faz aqui, e temos Pacheco, temos Larson, não vamos contratar, já tenho. Se a gente comprar a ideia que o Paulinho vai voltar e vai resolver que o Maurício é esse cara e que tem os moleques subindo da ponta, só vai faltar o centroavante reserva. E aí você tá assinando pra diretoria assim, aposta que eu vou apostar nesses jogadores e aí a gente tem que se fechar, irmão. Porque se essa for a temporada, se sobrar isso pra gente depois da janela, a gente vai ter que fechar com os caras porque vai ser eles. Na minha visão, porque eu preciso me posicionar aqui pra não ser cobrado depois, é que falta 3 jogadores, na minha visão. Fernando, você apostaria? Não. Não apostaria. Não apostaria. Eu apostaria lá na frente, sabe como? Caso a Libertadores fique muito aquecida pra mim, o brasileiro fique distante, eu começo a colocar um time alternativo, aí esses caras aparecem pro brasileiro. Na Libertadores eu não quero esse time sendo o time de uma final. Eu não. Agora, se você pensa que tá pronto, isso daqui não é pra ser necessariamente uma guerra nos comentários. É só falar, pra mim tá pronto, Fernando. Por exemplo, pras pontas a gente sobe os 2 da copinha, tem mais 2. Pra meio campista a gente já tem Evangelista e os 2 moleque, tem mais 2. Né? Se você achar que tá pronto, só lembra que no meio do ano é o começo da temporada europeia. Vai chegar proposta pelo Alain. Aí essa diretoria tem uma capacidade muito grande de aceitar a próxima proposta pelo Alain e aí vai ficar um moleque aberto. Ou, se não ficar um moleque aberto, a gente vai ter, penso eu, lá na frente recuperado o Felipe Anderson e o Sousa. Não parece ruim esses nomes. Só que quando a gente junta no assunto do vídeo, se o Abel não mudar o jeito da ligação direta, Felipe Anderson e Sousa, eles não são ruins, eles são horríveis. Se você der o jogo de apoio para receber a posse lá na frente, são ótimos. Mais o Felipe que o Sousa. Mas são bons. Agora, para receber a bola na projeção, aí vai ficar aquela coisa do Vitor Roque, do Lopes. E, de novo, um ano que pode ser que a gente ganhe, mas a identidade de jogo não vai ter. É isso que eu tô falando, entendeu? A gente precisa pegar e analisar o que está sendo feito na identidade de jogo do Palmeiras para que a atividade desses atletas sejam mais no campo ofensivo. Está aí na tela para vocês. Essa foi a atividade de ontem. Tu me guarda como ala e de vez em quando você ataca. Tá? Você é muito mais ala que ponta aqui. TH, você viu que eu falava do Dudu? Tá aqui na tela, TH. Se você pegar o mapa de calor histórico do Dudu com o Abel Ferreira, ele guarda a posição e não à toa ele chegou pro Arthur e falou, você está preparado para marcar lateral? Porque o ponta do Palmeiras, a prioridade, primeiro marca, depois joga. Porque primeiro a gente puxa o estilingue pra cá pra dar o tiro. Esse é o time do Palmeiras, irmão. E aí, galera, não é, cara, necessariamente assim. É mais ou menos o que o Beckler falou. Não é que eu quero que o Palmeiras faça o que eu quero. Eu só tô falando que é o que ele faz. Necessariamente, se isso der muito certo, pode ser isso, tá ligado? Eu não tenho capricho que tem que jogar assim, bonitinho, tocar. Não é esse negócio, cara. É que eu acho que é exatamente isso que mora a crítica. Você vê um clássico que o São Paulo destroçado tem muitas ações. E por que tem ação? Porque pra gente agir, o adversário precisa ter ação. Quando a gente precisa ter ação do jogo, por mais que joga bem, perdeu de 3-2 do Flamengo. Tivemos a ação do jogo contra o Novo Horizontino tomou uma pancada.
uma pancada do Novo Horizontino. Tá entendendo? Aí a gente pega times que nem vai enfrentar o time do Sampaoli agora. Time que normalmente tem ação e deixa muito erro. É muito capaz a gente ganhar na transição. O problema nosso maior é quando a gente precisa ser o protagonista do jogo. E aí vocês entendem as derrotas para Corinthians? Corinthians não vira protagonista contra o Palmeiras. O Corinthians, opa, vou guardar, eles vão errar. Eu vou jogar no erro. O Corinthians, ele melhora os seus números no clássico jogando dessa forma. Jogando mais como o Palmeiras do que qualquer outra coisa. Contra o próprio Palmeiras. E aí é o Palmeiras que precisa tomar as ações do jogo. E esse é o ponto. Queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. Vídeo completo aí, rapaziada, quem tá na live. Sobre o tema, né? E a gente vai estar trazendo durante toda a temporada. Lembrando que agora na virada do mês de janeiro para fevereiro, a gente vai ter uma live do Campeonato Brasileiro, que é a próxima, tá? A live de amanhã, de segunda-feira, é mais projetando o Campeonato Brasileiro, que é aquela live que a gente faz tentando imaginar o G6, tentando imaginar a zona de rebaixamento e os times que teoricamente não brigam por nada na competição. Conto com a participação de vocês no Não Importa o Que Digam, às 9h30, 9h45 da noite, que é normalmente o horário que a gente começa as lives lá. Tamo junto.